Eu falo muito sobre fazer conteúdo para atrair clientes pelas redes sociais. Mas, de fato, existem muitas profissionais que têm muito sucesso, sucesso no sentido de conseguir ter uma agenda muito cheia, de faturar bem, e elas não produzem conteúdo. Eu gosto muito de analisar o movimento de mercado das pessoas que estão aqui perto de mim e de profissionais que eu acompanho, e eu vou te falar o que essas pessoas que não produzem conteúdo fazem ou fizeram, na minha visão, para conseguir ter uma agenda boa. E se você é uma dessas profissionais, comenta aqui se isso que eu tô falando é verdade ou não. Algumas têm muito tempo de mercado. Quando eu comecei, por exemplo, eu não precisava ficar postando conteúdo para atrair cliente. Tinha tão pouca gente fazendo que só o fato das pessoas saberem que eu fazia já era suficiente para eu conseguir atrair cliente. E tem muita gente que é dessa época também que acabou não precisando produzir conteúdo para atrair cliente. Mas eu não tô falando que produzir conteúdo seja uma má ideia. No final eu falo sobre. E muitas dessas pessoas que, assim como eu, começou lá atrás, onde não tinha essa necessidade de produzir conteúdo, acabaram continuando fazendo desse jeito, porque, né? Se o intuito era ter cliente, já tem cliente, vai caçar problema para aquele, de certa forma, né? Outra parte da galera conseguiu boas parcerias. Isso eu falo da galera mais atual. Tem muita leste. Eu falo leste porque é o que eu mais acompanho, né? Muita leste muito boa, que fatura muito bem e é parceira dentro de algum espaço. Só que para uma parceria funcionar, o negócio tem que ser bem estruturado. Eu vejo que principalmente aqui nessa rede a galera mete o pau para falar de parceria porque não entende o que é a obrigação da empresa parceira e o que é a obrigação do profissional parceiro. As pessoas que são parceiras de espaços que tem uma captação de cliente ativa, e o tipo de parceria que eu vejo que dá mais certo são as parcerias onde não é um espaço só de cílios, por exemplo. Não é que não funcione, mas o que eu vejo que dá mais certo são espaços que têm outros serviços, salão, clínica de estética, e aí entra o serviço de cílios, porque aí a chance de converter aquelas clientes que já estão ali é muito grande e acaba que essas pessoas não têm que produzir conteúdo. Muitos espaços nem pedem para que o profissional produza conteúdo, porque o intuito é realmente a captação ser feita pelo espaço. Essas eu vejo que também, em muitos casos, obtêm muito sucesso. Tem parceria que é lascada? Tem. E aí eu coloco que é um erro muito mais do profissional parceiro de não saber analisar se o local faz sentido para si ou não, mas isso aí é pano para outra manga. E o outro ponto são profissionais que não tiveram estratégia para produzir o conteúdo, mas mesmo intrinsecamente sempre estiveram presentes nas redes sociais ou na memória do cliente. Como assim? Eu tenho certeza que você conhece alguma profissional que sempre posta fazendo o procedimento e aí você não sabe se é modelo, se é cliente, mas ela sempre posta fazendo o procedimento. Algumas postam inclusive o tempo que leva para fazer o procedimento, então já acaba mostrando um diferencial que elas têm. Outras, por mais que às vezes não estejam atendendo, aqui de certa forma é uma produção de conteúdo, mas não é o marketing de conteúdo propriamente dito, sabe? Ela não abre o celular dela para gravar um story falando sobre a técnica, ela não faz umas artes para falar do conteúdo dela. Ela produz o conteúdo, mas ela posta de forma mais intrínseca, então ela não sabe que está sendo estratégica, mas muitas vezes isso é suficiente para ela captar cliente. Sabe por quê? Porque, primeiro, ela mostra que está fazendo. Ninguém quer fazer serviço com alguém que está com a agenda parada. Então, acredito que fazer muita modelo no início é essencial, tanto para você dar feedback dessas modelos, quanto para você se mostrar fazendo, quanto para que as suas modelos te indiquem pessoas. E essa galera que não produz conteúdo, mas se faz presente, costuma ganhar muita cliente por indicação. Eu conheço várias profissionais aqui na minha cidade que são incríveis. Elas não produzem conteúdo assim, igual eu fico na rede social falando, produzindo reels, produzindo coisas diferentes, mas elas têm a agenda delas muito cheia, porque elas entram nessa parte da indicação, de se fazer presente na memória do cliente. Ou seja, pelo menos resultados elas mostram. Mas eu ainda assim acho que fazer conteúdo é uma estratégia muito boa, porque ajuda o quê? Essas pessoas que já têm muito sucesso nesse sentido de captação de cliente, ajudaria muito a ancorar mais valor. Então, se ela quer aumentar o valor do procedimento, se ela quer atrair um público mais qualificado. Só que quando eu falo produzir conteúdo, não é se matar de produzir conteúdo, é fazer isso de uma forma que seja mais leve, porque muitas vezes a gente passa tanto tempo fazendo conteúdo, né, que acaba sendo maçante.
Inclusive, eu criei um planner para 2025 pensando nisso. Porque imagina comigo, essa pessoa que já tem uma agenda boa, se ela começa a se posicionar na rede social, passando o valor dela, ela consegue subir o valor dela, ela consegue atrair mais cliente qualificado, ela consegue diminuir a carga de atendimento. Então, ó, criei um planner super legal. Não vou falar dele nesse vídeo não, mas se você quiser ver mais sobre ele, o link tá na bio também. E me conta se faz sentido essa reflexão que eu fiz aqui.